Nada vem do nada, um ditado bem famoso. Se o colocarmos em um contexto galáctico, surge uma questão empolgante. Como o universo literalmente pôde surgir do nada? Para nossas vidas terrestres, algo só pode ser formado se existirem componentes para formá-lo. Mas de longe veio o material que tornou possível a hora do nascimento do cosmos, e assim, o Big Bang? Junto a você, hoje gostaríamos de examinar melhor esse tema profundo. O que especialistas têm a dizer sobre esta questão? Ela pode ser respondida com nosso conhecimento atual? Vamos juntos em busca de pistas! Quer aprender mais sobre as descobertas pioneiras e espetáculos únicos do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para ficar atualizado de hoje em diante. Deixando seu like, você nos motiva e mostra que podemos mantê-lo engajado com o conteúdo de nossos vídeos. O fim como o começo. Não importa se é o Big Rip, Big Crunch ou Big Freeze, mesmo que diferentes, todas essas teorias terminam no mesmo cenário, o fim do universo. Seguindo essas hipóteses, um dia a última estrela do cosmos se queimará. Depois, o universo se transformará em um lugar sem luz do vazio. Nessa época sombria, buracos negros gigantescos consumirão toda a matéria restante antes de evaporarem em um ato final de destruição. O espaço se expandirá, até que mesmo a luz fraca dos monstros de gravidade em evaporação esteja muito dispersa para interagir. E a atividade do cosmos parará totalmente. Ao menos, é uma visão amplamente difundida entre cientistas. Enquanto muitos pesquisadores consideram esse processo como o fim definitivo de nosso lar galáctico, outros reconhecem nele algo bem diferente: o início de um novo universo. Alguns pesquisadores estão convencidos de que foi um universo tão escuro, frio e vazio que foi a base do Big Bang. Mas antes de nos aprofundarmos nesta tese emocionante, devemos primeiro abordar uma outra questão. Como a primeira matéria física de fato surgiu? Se quisermos explicar o surgimento de matéria estável a partir de átomos ou moléculas, fica claro que nada disso existiu durante o Big Bang ou nos milênios que seguiram. O que sabemos é que os primeiros átomos formaram-se a partir de partículas mais simples, assim que as condições externas esfriaram o bastante para permitir a formação de matéria complexa e estável. Também sabemos como esses átomos mais tarde se fundiram nas estrelas para formar elementos pesados. Porém, nosso estado de conhecimento não fornece nenhuma informação sobre como algo pode nascer do nada. Então, vamos voltar ainda mais à roda cósmica do tempo. Prótons e nêutrons, que juntos formam o núcleo dos átomos, são considerados as primeiras partículas de matéria de vida longa na história galáctica. Geralmente supõe-se que foram criados logo após o Big Bang. Antes disso, não existia matéria no sentido clássico. Felizmente, a física nos permite traçar a linha do tempo um pouco mais longe, para aqueles processos que ocorreram antes do nascimento da matéria estável. Era de Planck. Na física, esta é a chamada Grande Teoria Unificada. Tem base no fato de que na época do Big Bang, 3 das 4 forças físicas básicas conhecidas, a forte, a fraca e a interação eletromagnética, existiam como uma única força unificada. Mergulhando ainda mais fundo nesta área da física especulativa, vemos que o mundo físico consistia em uma espécie de miscelânea de partículas elementares de vida curta, entre os quais estavam os quarks, componentes essenciais de prótons e elétrons. A relação entre matéria e antimatéria era equilibrada. Cada tipo de partícula de matéria tinha um par quase espelhado de antimatéria. Se as duas partículas, que diferem uma da outra apenas em um aspecto, se encontrassem, destruiriam uma a outra. Mas como estas partículas foram formadas? A este respeito, a teoria quântica de campos diz que mesmo um vácuo, considerado o principal exemplo de espaço vazio, está na realidade repleto de atividade física. Esta ocorre na forma de flutuações de energia e pode fazer com que partículas apareçam apenas para desaparecer novamente. Portanto, o vácuo do espaço-tempo também é caracterizado por tais processos. As partículas parecem surgir do vazio proverbial, estendendo ainda mais nossa questão central. Chegamos então a outro obstáculo. Como então o espaço-tempo passou a existir? Sobre isso,
A era de Planck nos demonstra de forma impressionante que eventualmente enfrentamos barreiras intransponíveis com nossas teorias físicas. A provável curta época de Planck cobre o período logo após o Big Bang. Nesse ponto, o espaço e tempo tornaram-se parte das flutuações quânticas. O problema é que, para entender de forma abrangente a era de Planck, precisamos de uma teoria completa da gravidade quântica que unifique a física quântica e a relatividade. A teoria M e a gravidade quântica em loop são consideradas candidatas promissoras. Aqui, espaço e tempo são comumente considerados como emergentes. Logo, o que percebemos como espaço e tempo é de fato o resultado de processos quânticos que ocorrem em um nível microscópico incompreensível para nós. Como nosso entendimento comum de espaço e tempo não é mais válido na era de Planck, nossa concepção clássica de causa e efeito também atinge seus limites. No entanto, todas as teorias dedicadas a esta seção descrevem algo físico que acontecia naquele momento, uma espécie de precursor quântico do espaço e do tempo. Mesmo que nossa compreensão da casualidade não se aplique à era de Planck, pode ser teoricamente possível compreender um componente dessa era com a ajuda de outro. Mas nossas teorias atuais não são capazes de lidar com essa empreitada desafiadora. Antes que tais doutrinas sejam totalmente desenvolvidas, não podemos fazer nenhuma declaração válida sobre os processos centrais de formação do cosmos. No momento, resta afirmar que os físicos não conhecem nenhum caso confirmado em que algo formou-se a partir do nada. Criador, multiverso ou ciclos? Como atualmente é impossível decifrar o estado quântico do universo no início da era de Planck, todas as teorias a este respeito são altamente especulativas. Alguns tentam explicar esse mistério pela influência de um criador divino. Outras explicações menos religiosas veem a existência de um multiverso como a abordagem mais promissora, segundo a qual o cosmos não seria uma construção abrangente, mas apenas um pequeno elo em uma cadeia infinita de outros universos. Por outro lado, existem os modelos cíclicos. Tais teses baseiam-se no fato de que o universo está sujeito a um constante ciclo de destruição e renascimento. Abordagem instigante, que tem como defensor ilustre o ganhador do Prêmio Nobel Roger Penrose. O físico britânico já liderou a teoria da cosmologia cíclica, conforme neste campo. Seguindo as explicações do especialista, há paralelos matemáticos notáveis entre o Big Bang e o fim distante do universo. Estes dois estados são até idênticos quando levados ao seu limite. Circunstância que levou Penrose a uma hipótese que parece extremamente paradoxal. Foi a completa ausência de matéria que produziu toda a matéria no cosmos. Deste ponto de vista, o Big Bang, portanto, origina-se de algo que mais se aproxima do nada sinistro. Ou seja, o que resta quando a matéria de um universo foi aniquilada por buracos negros que posteriormente decaíram em fótons. Mas como é possível que um universo frio e vazio corresponda a um universo quente e denso do ponto de vista matemático? A resposta está em um procedimento matemático sofisticado chamado escalonamento conforme. Esta é uma transformação geométrica que altera o tamanho de um objeto, mas deixa sua forma intocada. E, de fato, desta maneira é possível dimensionar os estados do universo de modo que as formas de seus espaços-tempo coincidam. Em outras palavras, o estado denso quente existe por causa do estado vazio frio. Assim, o fim de um cosmos em expansão é finalmente seguido por um novo Big Bang. Busca pelo nada. Vamos supor que a controversa teoria de Penrose se confirme um dia. Mesmo neste caso, ainda não teríamos uma resposta para a questão de como algo pode vir do nada. De onde vem a realidade física? Como foi formado o sistema de ciclos do universo? Por que existe alguma coisa e não o nada? Pode haver algo como o nada, se com isso entende-se a ausência de tudo? Como pode existir algo que não existe? Como podemos ver, não demora muito para que algumas questões filosóficas surjam no meio deste tema empolgante. Para o vídeo de hoje, porém, gostaríamos de permanecer no reino da física. O que a ciência tem a dizer sobre a possível origem dos ciclos? Uma abordagem diz que não poderia haver nenhuma explicação física para isso. Ou trata-se de uma cadeia interminável de ciclos repetidos, onde o estado quântico inicial de cada cosmos condiciona as propriedades do universo seguinte. Além disso, é concebível que exista somente um único ciclo,
sendo o início do ciclo cósmico definido por uma propriedade de seu fim. Quem sabe algum dia obteremos respostas para as questões fundamentais do universo, mas não é justamente essa grande incerteza o que torna o tema tão atraente? Repetidamente, pesquisadores voltam seu olhar para áreas remotas do espaço a fim de obter novas percepções sobre nosso ambiente galáctico. No entanto, nem sempre é preciso ir longe investigar regiões remotas do cosmos, porque às vezes elas vêm até nós. Objetos galácticos menores, por exemplo, entram regularmente na atmosfera da Terra, fornecendo de bandeja algumas informações importantes sobre si mesmos e suas origens. Acredita-se que tal evento, que não é incomum, tenha sido registrado em Papua Nova Guiné há alguns anos. O mais misterioso sobre este caso é que a descoberta foi escondida do público interessado em todo o mundo. Meteoro secreto. É 2014, quando o céu sobre Papua Nova Guiné brilha brevemente. Em 8 de janeiro deste ano, um objeto entrou na atmosfera da Terra a velocidade insana e, a seguir, queimou. Antes, o projétil cósmico havia se movido pelo espaço a quase 200 mil km por hora. Velocidade impressionante, excedendo claramente a velocidade média de meteoritos clássicos girando em nosso sistema solar natal. Foi essa velocidade extraordinária que forneceu aos especialistas uma visão reveladora da origem do meteorito. Em um estudo realizado em 2019, especialistas concluíram que o meteoro compacto, com pouco menos de 60 centímetros de diâmetro, tinha 99% de probabilidade de ter se originado fora do sistema solar, possivelmente uma estrutura que veio das profundezas de um sistema planetário alienígena. Há uma tese de que o meteoro originou-se no disco denso da Via Láctea. Apesar dessas descobertas e teorias notáveis, porém, os resultados do estudo científico foram meticulosamente mantidos em sigilo por muito tempo. Sabemos só agora dessa descoberta emocionante, sobretudo pelo fato de que alguns dos dados necessários para verificar os cálculos foram classificados como ultra secretos pelo governo dos Estados Unidos. Como a trajetória interestelar do objeto agora é considerada confirmada, ele pode passar a ser considerado a primeira estrutura interestelar detectada em nosso sistema solar. Este título antes pertencia ao objeto Oumuamua, que foi um grande mistério para pesquisadores desde sua descoberta em outubro de 2017. Voltaremos a ele mais tarde. Amir Siraj, astrofísico teórico da renomada Universidade de Harvard, principal autor do estudo, pretende publicar os resultados de seu trabalho em tempo hábil. Isso possibilitará à comunidade científica internacional ampliar as análises. Como na época o meteoro queimou sobre o Oceano Pacífico Sul, é concebível que alguns de seus fragmentos tenham caído no mar. É possível, portanto, que alguns fragmentos do projétil galáctico ainda estejam adormecidos no fundo do oceano, esperando para serem rastreados e estudados. Embora a recuperação destes detritos interestelares seja como a proverbial busca pela agulha no palheiro, Siraj está em conversas intensas com outros especialistas para discutir essa expedição. Mistério voador. Antes que a verdadeira origem do meteoro de 2014 fosse revelada, Oumuamua era tido como o primeiro objeto observado no sistema solar a ser classificado como interestelar. A descoberta pioneira foi possível com a ajuda do telescópio Pan-STARRS no Havaí, sendo adicionado aos mapas estelares em 19 de outubro de 2017. No entanto, quando especialistas souberam da existência da entidade incomum, ela já estava voltando para o espaço interestelar. São descritos como objetos interestelares aqueles corpos localizados no espaço interestelar, ou seja, o espaço longe de uma estrela, e não ligados a uma estrela-mãe em particular. No entanto, os objetos em questão podem passar temporariamente perto de uma estrela durante sua jornada pelo espaço. Depois que cientistas souberam da existência de nosso visitante interestelar, surgiu uma questão fundamental. O que exatamente é Oumuamua? A primeira análise de suas propriedades orbitais sugeriu que estamos lidando com um cometa clássico. Porém, não demorou muito para que essa hipótese inicial fosse posta em dúvida, pois Oumuamua não tem a característica cauda. O que sabemos é que o objeto traçou o ápice de sua órbita em 9 de setembro de 2017. Naquele exato momento, a estrutura estava movendo-se temporariamente ao redor do Sol a mais de 80 km por segundo, aproximando-se a cerca de 30 milhões de quilômetros de nossa estrela anfitriã.
Cerca de um mês depois, Oumuamua ficou frente a frente com nosso planeta azul quando passou pela Terra, a distância mais próxima de cerca de 25 milhões de quilômetros. Desde então, o corpo interestelar está a caminho da constelação Pegasus. Além das descobertas sobre a trajetória do objeto, houveram também observações inesperadas, coisas que pesquisadores ainda não conseguem explicar. Por exemplo, o fato de que Oumuamua desacelerou um pouco menos após sua passagem solar do que o previsto, circunstância que não pode ser explicada pela pura influência da gravidade. A princípio, especulou-se que a aceleração adicional poderia ser atribuída à liberação de componentes voláteis. Tal desgaseificação, causada pela proximidade do Sol, provavelmente teria levado a uma mudança drástica de rotação. Porém, isso não foi detectado. Para obter mais informações sobre as características desse mistério voador, Oumuamua foi observado por vários telescópios modernos. Durante as análises, ficou claro que o objeto sofre flutuações dramáticas de brilho, característica que sugere que a estrutura tem forma de um charuto de grandes dimensões. No entanto, a análise dos dados fotométricos coletados não foi suficiente para explicar as flutuações de brilho excepcionalmente fortes com um período de rotação correspondente. Parece que Oumuamua não gira em torno de um de seus eixos principais durante o voo, mas cambaleia pelo espaço. É provável que o objeto já tivesse mostrado esse padrão de movimento quando saía de seu sistema lar. Todas essas informações e características inesperadas levaram a uma questão. É possível que Oumuamua não tenha origem natural, mas tenha sido criado artificialmente? Espaçonave alienígena? Essa especulação controversa foi alimentada pelo fato de que nenhuma partícula de poeira pôde ser identificada nos arredores do corpo sinistro. Isso leva à suposição de que Oumuamua não contém água e, possivelmente, consiste inteiramente de metal. Como a superfície do objeto foi exposta a um bombardeio incessante de raios cósmicos durante sua jornada de bilhões de anos, especialistas supõem uma refletividade comparativamente baixa. Supondo que o albedo seja de 0,04, o diâmetro médio do míssil seria de cerca de 215 metros. Em novembro de 2018, os astrofísicos Avi Loeb e Shmuel Bialy chegaram às manchetes quando tentaram justificar a ausência de poeira e o desvio orbital com uma hipótese não convencional. As observações poderiam ser explicadas por um corpo extremamente fino e de grande área de superfície, que foi desviado de sua órbita ancestral sob a influência da pressão de radiação do Sol. Possivelmente, para os dois especialistas israelenses, Oumuamua é uma vela solar extraterrestre, enviada por uma civilização inteligente para pesquisar nosso sistema solar, uma suposição incomum, que não foi categoricamente rejeitada por outros pesquisadores. Em dezembro de 2017, alguns pesquisadores decidiram pesquisar mais de perto Oumuamua como parte do projeto de pesquisa Breakthrough Listen. Para tal, a entidade foi analisada pelo radiotelescópio do Green Bank Observatory, na Virgínia Ocidental. O objetivo dessa empreitada era registrar possíveis sinais de origem artificial, embora fosse considerado bem improvável que encontrássemos assinaturas de rádio de uma espécie extraterrestre no período que antecedeu o trabalho. Cientistas viram a investigação de Oumuamua como uma oportunidade única e valiosa. Durante um período de 14 dias, o objeto interestelar foi analisado em diferentes faixas de frequência. No entanto, a avaliação mostrou que nenhuma evidência de origem artificial poderia ser encontrada. Futuras investigações. Para revelar o passado do visitante misterioso, uma investigação direta parece promissora. Mas como se intercepta uma nave viajando para longe de nós, a cerca de 25 km por segundo? Seria quase impossível para sondas espaciais comuns chegarem a Oumuamua. Para resolver esse mistério, novos métodos teriam que ser adotados. Um deles baseia-se em um conceito literalmente explosivo. Uma espaçonave não tripulada seria ejetada de nosso sistema solar acionando um motor de combustível sólido. Assim que essa tecnologia esteja totalmente desenvolvida, seria possível chegar a Oumuamua em 16 anos após o lançamento da espaçonave. Mas será preciso paciência até que isso possa acontecer. Os que não acreditam em uma origem artificial do objeto suspeitam que possa ser o fragmento de um exoplaneta semelhante a Plutão. Segundo isso, Oumuamua consistiria sobretudo de nitrogênio congelado. Mas a estrutura interestelar já teria perdido a maior parte de sua massa original. Durante sua jornada, grandes partes do gelo de nitrogênio derreteriam, de modo que o corpo, antes claramente mais massivo, teria assumido forma plana.
Buracos negros são as entidades mais impressionantes e mais intrigantes que o cosmos tem a oferecer. Embora especialistas recentemente tenham decifrado muitas das características básicas desses monstros de gravidade, uma pergunta permanece em aberto: como buracos negros supermassivos são formados? Sabemos que os representantes particularmente grandes dessa classe de objetos enfeitam os centros de quase todas as galáxias, mas como são criados em si, ainda é um mistério galáctico. Uma descoberta de perder o fôlego pode, porém, trazer alguma luz para a escuridão cósmica. Pela primeira vez, um precursor de um buraco negro supermassivo foi rastreado. No vídeo de hoje, você descobrirá do que se trata essa descoberta sensacional e quais enigmas ainda precisam ser resolvidos no futuro. Onívoros misteriosos. Matéria, radiação ou qualquer outra forma de informação. O que cai nas garras de um buraco negro está irremediavelmente perdido. A característica fundamental é que nada que passe do horizonte de eventos de um buraco negro pode deixá-lo novamente. Uma propriedade tão deslumbrante quanto assustadora que se deve à força gravitacional incomparavelmente forte dos buracos negros, criada pela extrema compactação dos objetos. Se um buraco negro tivesse a mesma massa que a Terra, não seria muito maior que uma partícula de poeira. No entanto, na realidade astronômica, os monstros de gravidade são bem mais massivos do que nosso planeta azul. Existem buracos negros nas gigantescas extensões do cosmos que excedem em milhões ou até bilhões a massa do Sol. A princípio, porém, buracos negros não são criados da mesma forma. Os mais fáceis de entender são os mecanismos básicos dos buracos negros estelares. Como o nome sugere, são objetos que emergem das estrelas. Quando uma estrela de certo tamanho atinge o estágio final de sua existência, ejeta suas camadas externas em uma supernova. O que resta é o núcleo estelar, que colapsa devido à sua própria pressão gravitacional em uma estrutura inigualavelmente compacta, um buraco negro estelar. Como já citado, buracos negros devoram tudo que cruza sua órbita galáctica. Em vista disso, pode-se pensar que os monstros de massa destroem tudo que se aproxima a alguns anos-luz deles, mas é exatamente o oposto. É considerado certo agora que buracos negros supermassivos desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento das galáxias. Fora de seus horizontes de eventos, esses monstros gravitacionais comportam-se como corpos de massa convencionais. Portanto, é bem possível que outro corpo celeste gire em uma órbita estável em torno de um buraco negro. Descoberta inovadora. Infelizmente, o que é verdade para buracos negros estelares não se traduz perfeitamente em seus pares supermassivos. Mesmo que especialistas possam traçar a formação de buracos negros estelares em detalhes, o nascimento de suas contrapartes significativamente mais massivas ainda é um grande mistério. Para chegar mais perto dessa resposta cósmica, são necessários acima de tudo dados e observações. De fato, os astrônomos recentemente acertaram em cheio quanto a isso, com o chamado GNZ-7Q. Suspeita-se que o objeto detectado possa ser o precursor de um buraco negro supermassivo. A descoberta incrível foi registrada em uma galáxia com origem nos primórdios do universo e possivelmente representa a peça que faltava no quebra-cabeça das galáxias formadoras das primeiras estrelas e buracos negros supermassivos do cosmos. Observações nos espectros ultravioleta e infravermelho mostraram que um buraco negro está crescendo dentro da galáxia em estudo. Até agora, os objetos mais distantes eram chamados galáxias Starburst, conhecidas por sua enorme taxa de formação de estrelas, ou galáxias com buracos negros supermassivos incrivelmente ativos, que ofuscam a luz de todas as estrelas ao redor, os chamados quasares. No caso de GNZ-7Q, à primeira vista parece ser uma galáxia Starburst clássica. No entanto, informações coletadas durante a investigação aprofundada sugerem que o buraco negro central está em processo de transformação em um quasar. A análise do objeto através do espectro eletromagnético está de acordo com simulações teóricas quanto a isso. A galáxia correspondente produz cerca de 1.600 estrelas semelhantes ao Sol por ano, excedendo muitas vezes a taxa de formação da nossa Via Láctea. A luz UV emitida corresponde ao disco de acreção característico que geralmente envolve um buraco negro supermassivo. No entanto, nenhuma emissão de raio-x foi ainda detectada nestas regiões centrais. Circunstância que sugere que o futuro buraco negro supermassivo está ainda totalmente envolto em gás e poeira.
Tal cenário foi previsto até agora só em simulações de computador, nunca diretamente observado. Assim, GNZ7Q é considerado um candidato promissor para o elo perdido entre galáxias, starbursts e quasares. Astrônomos planejam estudar a estrutura com o telescópio espacial James Webb. O complexo instrumento científico começou seu serviço científico há poucos meses e ainda nos fornecerá muitas visões até então desconhecidas dos maiores mistérios do cosmos. Sagitário A estrela. Embora considerado certo que as galáxias do universo não existiriam sem a participação de seus buracos negros centrais, como exatamente a formação dos monstros de gravidade relaciona-se à evolução de planetas, estrelas e etc., não é conhecido. O que, dependendo da estimativa, é verdade para a maioria, ou até todas as galáxias espirais, também é verdade para a Via Láctea. No coração da nossa galáxia, há um buraco negro que supera sem esforço a magnitude do Sistema Solar. Sagitário A estrela, como é cientificamente chamado, tem incríveis 4,3 milhões de massas solares. Situado na constelação de Sagitário, uma distância de cerca de 26.670 anos-luz estende-se entre a estrutura monstruosa e nosso planeta azul. Devido à sua extrema compacidade, o diâmetro do horizonte de eventos é de cerca de 20 milhões de quilômetros. Investigações indicam que o buraco negro era ativo há muito tempo, o que significa que nossa Via Láctea também já pode ter sido uma galáxia ativa. No início dos anos 30, o norte-americano Carl Jansky encontrou uma fonte incomumente intensa de ondas de rádio na constelação de Sagitário. Mais de 4 décadas passaram até que o objeto sinistro responsável fosse identificado. Com o interferômetro do Observatório Nacional de Radioastronomia na Virgínia, os pesquisadores Robert Brown e Bruce Bellick conseguiram adicionar Sagitário à estrela aos mapas estelares em 1974. No entanto, não foi comprovado que era um buraco negro supermassivo até uma série de observações ao longo de vários anos que começaram na década de 90. Mais tarde, os pesquisadores Reinhard Genzel e Andrea Ghez seriam homenageados por sua descoberta com o Prêmio Nobel da Física. A investigação da região logo mostrou que alguns espetáculos notáveis estavam ocorrendo nos arredores de Sagitário A estrela, incluindo a observação de uma estrela aproximando-se a 16 bilhões de quilômetros do buraco negro central. Descobriu-se mais tarde que o corpo celeste de 15 massas solares girava em torno do monstro de gravidade a mais de 4.500 km por segundo. Nos anos seguintes, ficou claro que o corpo brilhante está em ótima companhia. O monstro de massa central é obtido por uma série de estrelas. Como esses objetos por vezes aproximam-se perigosamente do buraco negro em suas órbitas, podem pertencer à chamada classe de compressão. Atualmente, existe apenas em teoria e descreve um tipo de estrela fortemente espremida como resultado de enormes forças de maré. Não menos emocionante foi a descoberta dos objetos G. Um deles, a nuvem de gás G2, aproximou-se de Sagitário A estrela a 24 bilhões de quilômetros. Então, a nuvem foi praticamente dilacerada e iluminada pela radiação das estrelas circundantes. Até agora, sabemos de 6 desses objetos G movendo-se em órbita em torno de nosso buraco negro central. Em média, esses objetos têm cerca de 100 unidades astronômicas de extensão. O comprimento da unidade astronômica corresponde à distância média aproximada entre a Terra e o Sol e pode ser estimada em cerca de 150 milhões de quilômetros. Se os objetos G entrarem em contato com Sagitário A estrela durante sua jornada, se expandirão ainda mais como resultado das forças que atuam sobre eles. Embora o buraco negro no coração da Via Láctea esteja sempre no foco científico, não devemos esquecer que não é de forma alguma o único representante dessa classe de objetos na galáxia. No início de 2005, fortes explosões de brilho foram registradas nas proximidades de Sagitário A estrela, sugerindo que existem de 10.000 a 20.000 outros buracos negros em sua vizinhança. Sua contraparte supermassiva serve como ponto fixo gravitacional para esses monstros de gravidade. Esta descoberta também alimenta uma teoria que tem sido objeto de debate há anos. A tese baseia-se no fato de que grandes buracos negros centrais são regularmente abastecidos com material por seus pares menores. Essa alimentação galáctica aconteceria da seguinte forma:
Os pequenos buracos negros enlaçam estrelas nas regiões externas da Via Láctea e as levam em sua órbita até os arredores de Sagitário A estrela. Uma vez lá, algumas estrelas são destacadas e consumidas pelas forças elementares do objeto supermassivo. O cosmos é conhecido, sobretudo, por duas características: sua exuberante diversidade e as forças elementais que nele atuam. Quando uma estrela massiva atinge o último estágio de sua existência natural, sela seu próprio fim com uma despedida explosiva, a chamada supernova. As descobertas que especialistas obtêm ao estudar regularmente essas mortes estelares nos mostram a fascinante singularidade de tais espetáculos. No vídeo de hoje, mostraremos como pesquisadores conseguiram recentemente identificar um novo detentor do recorde de nova e as emissões incríveis que foram liberadas durante todo o processo. Quando as estrelas morrem. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, a despedida é brutal e radiante. O processo, supernova, refere-se à iluminação intensa de curta duração de uma estrela que vem de uma explosão gigantesca. A luminosidade do corpo celeste pode aumentar bilhões de vezes durante uma supernova. A estrela pode brevemente ter o mesmo brilho de toda uma galáxia. Em alguns segundos, cerca de 1 FOI de energia observável é liberado. Para entender esse valor no contexto galáctico geral, pense em nosso Sol. Se nossa estrela anfitriã tivesse sua luminosidade atual durante toda a sua vida, liberaria cerca de 1,2 FOI de energia. Estima-se que o combustível próprio do Sol seja suficiente para um total de 10 a 13 bilhões de anos. Existem dois mecanismos básicos que podem fazer com que estrelas tornem-se em supernovas. Por um lado, existem as estrelas cuja massa inicial é superior a 8 massas solares. Se o combustível nuclear do corpo celeste esgotar totalmente, sua vida terminará com uma explosão do tipo 2. Depois que o hidrogênio do núcleo estelar funde-se em hélio, a pressão interna da estrela cai drasticamente. Como resultado, o corpo celeste colapsa sob a influência de sua própria gravidade. O aumento resultante na temperatura e na densidade põe em movimento outro estágio de fusão, o processo triplo alfa. Neste, 3 núcleos de hélio são convertidos em carbono por reações de fusão nuclear dentro das estrelas, emitindo radiação gama. Esse processo se repete algumas vezes, com a queima do carbono para formar neônio. Após uma série de outros processos de fusão, chega um momento em que os processos de queima estelar param totalmente. Com isso, o equilíbrio hidrostático da estrela é severamente afetado. A pressão gravitacional de ação oposta literalmente pressiona o corpo celeste contra si mesmo. As camadas externas então caem em direção ao centro, onde entram em contato com a parte mais quente da estrela, o núcleo de ferro-níquel. A onda de choque recebida é lançada de volta por esse coração estelar, maciço, desencadeando a supernova clássica de colapso estelar à medida que a onda de choque salta para fora. O que resta da estrela progenitora, após esta explosão brilhante, depende da massa restante, que entra em colapso. A morte estelar pode terminar na formação de uma estrela de nêutrons, que pesa comumente entre 1,2 e 2 massas solares. Devido à extrema compacidade, esses resquícios estelares têm raios de apenas cerca de 10 km. Além disso, são as formações mais densas conhecidas sem horizontes de eventos. Além de seus fortes campos magnéticos, as estrelas de nêutrons são conhecidas por sua velocidade de rotação insana. O atual recordista nesta categoria atinge incríveis 716 rotações por minuto, quase um quarto da velocidade da luz. Mas também é possível que a morte da estrela resulte no nascimento de um buraco negro estelar. Essas formações, tão fascinantes quanto assustadoras, são criadas quando o núcleo da estrela colapsa em um corpo incomparavelmente compacto devido à sua pressão gravitacional. A gravidade gerada por essa compacidade é tão forte que buracos negros tornam-se onívoros galácticos. Nada que tenha passado do seu horizonte de eventos pode atravessá-lo novamente de dentro para fora. Quando exatamente a estrela progenitora cumpre seu destino, é definido por sua massa inicial. Quanto mais pesada a estrela, menor sua expectativa de vida cósmica. Supernovas tipo Ia. Além desse conhecido mecanismo básico, existe outro que pode transformar uma estrela em supernova. Enquanto a explosão do tipo 2 é devido à secagem do combustível estelar e suas consequências,
Uma supernova do tipo Ia envolve dois corpos celestes ao mesmo tempo. Este sistema estelar duplo consiste em uma anã branca e sua parceira. Anãs brancas são estrelas antigas, pequenas e compactas, com luminosidade muito baixa. Ao longo dos anos, a anã branca acumula cada vez mais gás do invólucro em expansão de sua parceira. Com essa transferência de material, várias explosões de novas podem ser desencadeadas, termo que não deve ser confundido com supernova. Uma nova descreve uma explosão de brilho em um binário que se origina de uma ignição explosiva de hidrogênio queimando na superfície de uma anã branca. No curso dessas explosões, o hidrogênio do gás ingerido funde-se até que a anã branca tenha enriquecido seu núcleo com enormes quantidades de carbono contaminado. Outros processos de combustão e acreção fazem com que o núcleo estelar, que agora assemelha-se a um diamante superdimensionado, se torne cada vez mais instável. Uma vez que a massa limite é atingida, todo o suprimento de carbono é queimado em níquel e ferro em frações de segundo, ou seja, detona como uma supernova do tipo Ia. Diferente de uma supernova de colapso de núcleo, porém, nenhum objeto compacto, como uma estrela de nêutrons ou buraco negro estelar, permanece. A matéria da anã branca moribunda é totalmente catapultada para as gigantescas extensões do espaço. A estrela companheira é afetada por esse evento primordial, se transforma em uma estrela fugitiva. Com a alta velocidade com que uma vez já orbitou a anã branca, literalmente voa para longe. Erupção nova violenta. Agora que demos uma olhada nos dois tipos básicos de supernovas mais conhecidos, é hora de falar sobre uma descoberta emocionante feita há pouco tempo. Pesquisadores lidavam com um precursor de uma supernova tipo Ia. O sistema que virou foco científico é chamado RS Ophiuchi. Como os pesquisadores do Instituto Max Planck em Munique descobriram durante sua investigação, as explosões de novas foram acompanhadas por uma emissão extraordinariamente intensa de raios gama. A cerca de 5.000 anos-luz de nosso planeta, uma anã branca na constelação Ophiuchus acumula incessantemente material de sua companheira, uma estrela gigante vermelha. Como brevemente descrito, a absorção de gás hidrogênio na superfície da anã branca às vezes leva ao superaquecimento, que desencadeia violentas explosões termonucleares. Esses eventos violentos geralmente seguem um ciclo fixo. No caso de RS Ophiuchi, cerca de 15 anos se passam entre as erupções de novas. A nova mais recente observada por especialistas foi acompanhada por uma explosão de raios gama inesperadamente alta. A emissão, registrada e analisada com a ajuda dos dois telescópios MAGIC nas Ilhas Canárias, atingiu um valor incrível de 250 gigaelectronvolts, uma das explosões de raios gama mais intensas já observadas. A explosão produziu ondas de choque que aceleraram as partículas para perto da velocidade da luz. Com base nos dados coletados, cientistas concluíram que os raios gama originaram-se em prótons energéticos, os núcleos dos átomos de hidrogênio. Ou seja, as erupções de novas também são fontes de raios cósmicos, uma radiação de partículas de alta energia composta sobretudo de prótons, mas também de elétrons e átomos totalmente ionizados. Tais partículas movem-se pelas gigantescas extensões do cosmos, quase à velocidade da luz. Comparado às enormes frentes de choques geradas pelas supernovas, porém, as forças liberadas pelas explosões de novas são bem menos intensas. Um dia, RS Ophiuchi será dilacerado como parte de uma supernova tipo Ia, mas a próxima descoberta mostra que nem todos os objetos querem seguir as regras supostamente fixas do cosmos. Agonia estelar. Quando uma estrela massiva entra em supernova, brilha mais que galáxias completas por alguns dias, antes de perder a luminosidade depois. Um esquema supostamente fixo, que foi reduzido ao absurdo no caso do objeto IPFT-14HLS. Astrofísicos como Stan Worsley, que se dedicaram à investigação da estrutura, a chamaram de simplesmente bizarra. Parece que a estrela simplesmente não quer morrer. Originalmente descoberta em setembro de 2014, a explosão estelar foi a princípio considerada uma supernova perfeitamente comum. No entanto, quando um estagiário atento vasculhou dados coletados outra vez 5 meses depois, deparou-se com um detalhe intrigante. A supernova primeiro ficou mais fraca como esperado, para então brilhar novamente depois. Ainda mais intrigante é o fato de que não foi um fenômeno único, mas recorrente. Durante 2 anos de observação,
O jogo de escurecimento e intensificação foi registrado 5 vezes. A análise do espectro de luz traça uma imagem clara e combina perfeitamente com características básicas de supernovas, descartando qualquer outro evento. Nunca antes especialistas foram confrontados com uma supernova que durou anos. Normalmente, as estrelas moribundas desaparecem totalmente após cerca de 3 meses. Mas isso não é tudo. Uma revisão de imagens de arquivo mostrou que outra explosão estelar ocorreu exatamente no mesmo local, em 1954, mas foi ignorada na época. A explicação do que está por trás desse mistério ainda é objeto de pesquisa. Queremos sua opinião. O que você acha dos espetáculos de explosão estelar que ocorrem com frequência no cosmos? Deixe seus pensamentos, sugestões e opinião sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Ainda com disposição para mais contribuições interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado pelo interesse, cuide-se e até a próxima!